Após um período de vários acontecimentos no Brasil como crise econômica, política, desemprego e corrupção, começamos perguntando: qual o futuro do país na sua opinião? O Brasil caminha para uma estabilidade, ao contrário do que muita gente acha. O Brasil passou por uma ruptura muito grande, não uma ruptura institucional, porque os poderes continuaram funcionando, a sociedade continuou produzindo, consumindo, tendo seus problemas, enfrentando o dia a dia. Mas o Brasil passou por uma ruptura política muito grande, passou por uma crise econômica muito grande. Mas eu acho que é importante a gente notar que o Brasil de hoje, apesar de estar chacoalhado, está nervoso, está muito, com as opiniões muito pulverizadas, ele é um Brasil diferente do Brasil de tempos atrás. O eixo do Brasil, do país, está mudando. A gente não vai voltar a ter o país de antigamente. Isso aí quer dizer que as pessoas estão mais, ao contrário do que as pessoas acham, as pessoas estão mais politizadas, as pessoas estão emitindo mais opinião, estão se inteirando melhor das coisas, estão cuidando melhor das suas coisas e das coisas públicas também. Então acho que isso é uma coisa positiva que acontece, apesar de por cima da onda do tsunami, por baixo a gente vê um movimento assim de massa, um movimento mais estrutural, mudando algumas coisas no país. Qual o futuro do Brasil? Vai depender de nós. Eu acho que é indiscutível que os rumos da nação vão passar de forma importante pelas eleições de 2018. Né? É um ano eleitoral que está chegando aí, 2018 é um ano eleitoral. Não acredito numa grande renovação política. Vai mudar mais da metade de deputados, não acredito. O brasileiro quer o novo, mas ao mesmo tempo tem medo do novo. Né? Mas a gente espera que o próximo governante consiga cumprir o seu mandato e colocar as contas em dia, ou seja, um ajuste fiscal que é necessário ser feito para que se consiga chegar a um resultado positivo de emprego, e esse resultado de emprego que vai fazer girar a máquina, vai fazer melhorar o dinheiro em circulação, fazer a indústria contratar, se tornar novamente um círculo vicioso. Eu vejo não com bons olhos o futuro do Brasil. Se não trabalharmos a questão da educação, a questão da impunidade em relação aos corruptos, nós não teremos um futuro interessante para o Brasil. No entanto, não devemos perder a esperança em relação a isso. O futuro do Brasil está na mão do povo. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Precisamos trabalhar efetivamente isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando por detrás das teclas, e acredito que precisamos sair de trás dos computadores. E quando eu digo sair e ir para a rua, não é nessa questão de manifestação. Eu acho que para ter um futuro realmente no Brasil, nós temos que colocar a mão na massa, entender de fato o que precisa ser mudado e trabalhar em cima disso. Do jeito que estou vendo eles aí fazendo essa corrupção, essa reforma trabalhista, essa reforma presidencial, o nosso país só vai afundar. Agora entra esse outro sem futuro, que esse aí não tem, o nosso país não vai ter futuro nenhum com isso aí, entendeu? Agora, se não tomar proveito, não é porque seja governo, seja petista, não tem partido, eu voto na pessoa, eu não voto em partido, entendeu? Minha concepção, um país que tem futuro é um país que se preocupa com a sua população, com o coletivo, políticas públicas, saúde, educação, transporte público. E na minha concepção, o Brasil não é um país que se preocupa com isso, né? Haja vista toda aí o cenário da nossa política e das atitudes dos nossos governantes. Então, na minha concepção, o Brasil é um país sem futuro. A partir de 2018, que está aí, que está chegando, está iniciando, né? O futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, é melhor do que se pronunciavam em 2016, quando houve o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Então eu estou acreditando muito nessa virada do Brasil, principalmente
com as medidas econômicas acertadas, medidas econômicas que eram necessárias porque o Brasil estava vindo de um desgoverno, estava descendo a ladeira, como diz o outro, né? Ladeira abaixo, água, morro abaixo, fogo, morro acima, né? O futuro do Brasil vai depender das atitudes que se tomem agora, no presente. Tudo é consequência. O momento que nós vivemos hoje é consequência de um passado. Então nós temos dentro de uma lógica, seria um planejamento, a execução e o acompanhamento. Dentro desse acompanhamento, corrigir as distorções. Então o que nós vivemos hoje e as atitudes de hoje, o que nós planejarmos e executarmos daqui para frente, é que vai refletir no futuro. Qual será o futuro? Nós temos dois planos para análise. Um seria no plano econômico e outro na área política. Um entrelaça com o outro. A soma desses dois, sempre em benefício da população, que é a res pública, coisa pública, que deve ser feito. Então nós vejamos, nós estamos passando por momentos difíceis nesses últimos anos. Consequência de alguma coisa que não deu certo no passado. Ninguém quer errar. Todo mundo procura trabalhar para acertar. Mas infelizmente, às vezes as coisas não funcionam como se espera. Então o que deve ser feito é uma correção. Então o primeiro passo seria uma correção política. Então é um sistema político que vem acontecendo ao longo do tempo que não está dando certo. É um sistema político já falido, que deve ser corrigido. Nesses últimos anos, o Brasil vivenciou momentos de protestos devido a vários motivos, como aumento nas passagens de ônibus, corrupção, impunidade, crise financeira e política, além de pessoas contrárias e favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2015 e 2016, ano em que o processo de impeachment da ex-presidente era destaque em todo o mundo, até que no dia da votação do prosseguimento, o país parou para assistir o voto de cada deputado. Deputado Tiririca, do PR. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Tiririca, PR de São Paulo, votou sim. Deputado Jean Willis, do PSOL. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Alguns meses depois, o processo era julgado pelo Senado Federal e o resultado foi a cassação do mandato de Dilma Rousseff. E quem assumiu o comando foi o vice-presidente na época, Michel Temer. Em 2017, vaza o áudio da conversa entre o presidente Michel Temer e o executivo da JBS, Joesley Batista, além das delações envolvendo outros políticos. Na mesma época, foi divulgado um vídeo em que o ex-diretor da JBS, Ricardo Saldi, saiu de um restaurante com uma mala de dinheiro. Botou no porta-mala, tô vendo. Táxi. Vai, cabrão. Na manha, na manha, na manha, na manha. O carro saiu lá, velho. Calma, na manha. Na manha. Entrou direita lá, não foi? Não vi. Após todos esses acontecimentos nos últimos anos, a pergunta que fica é:
Qual o futuro do Brasil? Será que a população pode ter esperança ainda em um país melhor? Por isso que fui até Brasília para saber dos nossos governantes qual o futuro do país, qual o Brasil que eles pensam para o amanhã. Vamos embarcar nessa? Estou aqui no gabinete do representante do Vale do Paraíba. Qual é o futuro do Brasil? Olha, eu sou otimista, sempre fui, continuo sendo otimista, e eu sou meio remo contra a maré. No momento de mais dificuldade, eu sou mais otimista ainda. Esses casos de corrupção todos, eles já vinham acontecendo há um bom tempo. Eu, na verdade, já tinha alertado isso há algum tempo sobre esse modelo de fazer política, e tudo que nós estamos vendo hoje é fruto do que aconteceu no passado. O Brasil está chegando à conclusão, está acordando finalmente para aquilo que eu sempre defendi. O governo é grande demais, gasta desnecessariamente com um monte de coisa que um país pobre não poderia gastar, né? A gente tem que centrar os gastos em saúde, educação e segurança. Não tem sentido você ter uma TV do governo, não tem sentido você ter empresa para fazer trem do governo que não faz trem, não tem sentido você ter um monte de cabide de emprego em estatais, um monte de estatal que não serve para nada, né? Ou que serve, na verdade, não precisava estar na mão do governo. Então, isso tudo são transformações que eu acho que está amadurecendo na sociedade. A sociedade está percebendo o que é prioridade para ela e o que não é prioridade. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, agora com o deputado Valmir Pracidelli, do PT. Deputado, obrigado por nos atender. Qual que é o futuro para o nosso país? Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil do Brasil, um momento de muita imprevisibilidade, um momento em que foi dado um golpe parlamentar jurídico e que um governo que assumiu a partir desse golpe tem feito todo um desmonte da estrutura do Estado brasileiro, entregando a nossa economia para o capital internacional. Então, a continuar este governo, a continuar o parlamento com esta maioria que hoje é composta aqui, o futuro do Brasil é um futuro bastante trágico. A nossa expectativa é que a gente possa sonhar com um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a juventude, para a gente defender a democracia e que a gente possa ter um processo eleitoral ano que vem que permita que o povo escolha efetivamente os seus governantes. E dando continuidade aqui às nossas entrevistas com os deputados federais, eu estou ao lado da deputada Elisiane Gama. Deputada, muito obrigado por nos atender. Qual que é o futuro para o país nos próximos anos? Olha, a gente sempre espera que seja o melhor possível, muito embora o cenário que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo no Brasil de muita descrença, pelo alto nível de corrupção, pelo desvio de recurso público, pela falta de comprometimento com a causa pública, pelo menos não há uma expectativa de dias melhores para o nosso país. A gente sabe que a gente tem vivido aí nos últimos anos problemas econômicos, problemas políticos, descrença generalizada, uma verdadeira revolta e decepção da população brasileira com a representação política. Você vê aqui o Congresso Nacional tem uma aceitação de menos de 8% da população brasileira, mas ao mesmo tempo também esse é um Congresso que foi eleito pelo povo brasileiro. Então essa é uma reflexão que todos precisam fazer. Qual o líder que você está escolhendo, qual o representante que você está escolhendo para este parlamento? A gente espera sempre que o futuro seja melhor. Eu espero que o Brasil possa retomar o seu nível de desenvolvimento, retomar o seu trilho, não é, de desenvolvimento, e é sempre essa esperança realmente que a gente tem. Estamos aqui ao lado do deputado Jair Bolsonaro. Deputado, qual que é o futuro para o Brasil nos próximos anos? Quem vai fazer o futuro do Brasil os seus 200 milhões de habitantes que estão por aí. É ter consciência, cada um agir corretamente e, através do seu esforço, conseguir o melhor para si, está ajudando o Brasil. Temos eleições pela frente. Não votem com o coração, votem com a razão. Pode mudar o Brasil. Deputado Tiririca, qual é o futuro do Brasil? Essa pergunta eu
repasso para você. Qual é o futuro do Brasil? Eu não sei te responder. Sei que do jeito que está não dá para continuar. Tem gente boa, mas é muito complicado. Vamos pedir a Deus que venha gente boa aí, que assuma e que dê uma melhora para o nosso país. Qual que é o futuro que o senhor vê para a área da saúde nos próximos anos? Nós, com a informatização que estamos fazendo, das unidades básicas de saúde, hospitais, da atenção especializada, consultas especializadas, ambulatoriais, nós teremos uma interoperabilidade muito grande. Cada cidadão terá o seu prontuário eletrônico médico disponível em qualquer lugar, para quando ele precisar, o médico saber tudo que ele teve no seu histórico, o último exame de sangue, a última imagem, o medicamento que ele recebeu, e já tem o medicamento. Então, vai haver uma grande economia no sistema de saúde com a informatização, biometria do usuário, biometria do funcionário. Então, a partir do ano que vem, 2018, nós teremos uma grande revolução na saúde, porque teremos transparência e a transparência vai gerar eficiência do sistema. Em uma entrevista exclusiva por telefone, o presidente Michel Temer respondeu a pergunta: qual o futuro do Brasil? Ele ainda destaca alguns trabalhos que foram feitos durante seu governo. Quero dizer que o futuro do Brasil depende de cada um de nós, no dia a dia, em casa, no trabalho, no ambiente social. Podem ter absoluta certeza de que, no que depender do meu governo, teremos um Brasil melhor em 2018. 2017 foi um ano de grandes desafios, mas também de conquistas importantes. Não existem milagres, nem fazemos populismos. Trabalhamos arduamente para tirar o Brasil da maior crise da sua história. Mas já recuperamos emprego, tudo isso em 2017. Recuperamos emprego, baixamos a taxa de juros, reduzimos a inflação, liberamos o Fundo de Garantia, que é um direito dos trabalhadores e ficava retido nos bancos. A indústria e o comércio, você sabe, já mostraram sinais claros de revitalização. Nós criamos, por exemplo, o teto dos gastos para o setor público, fizemos a reforma trabalhista. Quando eu falo no teto do setor público, eu estou falando na moralização dos gastos públicos, assim como fizemos a reforma trabalhista. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, nós distribuímos títulos de terra para pessoas que estavam há anos na insegurança jurídica, ou seja, aqueles assentados que não recebiam o título de propriedade, foram milhares e milhares de assentados que receberam o seu título de propriedade. E trabalhamos agora, como você sabe, na reforma da Previdência, né, depois de termos revitalizado Minha Casa Minha Vida e retomado obras paralisadas. Só nesse final de ano, meus amigos aí de São José dos Campos e da região, nós entregamos mais de 22 mil casas cujas obras estavam inteiramente paralisadas, né? E volto a dizer que agora nós trabalhamos para uma nova reforma, que é a reforma da Previdência, para combater privilégios e garantir que o aposentado de hoje e do futuro consigam receber suas aposentadorias. Porque se não fizermos a reforma da Previdência, meus amigos, os aposentados de hoje, os servidores públicos de hoje, daqui a alguns anos, terão que enfrentar uma reforma muito mais radical, como aconteceu em alguns países, onde foram obrigados, né, a cortar salários de servidores públicos, foram obrigados a cortar pensões. Portanto, fazendo hoje a reforma da Previdência, que não prejudica ninguém, nós vamos garantir que não haverá necessidade de uma reforma radical ali adiante. Portanto, meus amigos, minhas amigas, sejamos otimistas e esperemos um Brasil ainda melhor em 2018. Brasil de volta aos trilhos do crescimento e do desenvolvimento. E hoje eu vim em Brasília para saber dos nossos governantes qual é o futuro para o nosso país. Será que o Brasil tem jeito? E que no dia 1º de janeiro de 2019, o próximo presidente que for subir aquela rampa ali, a rampa do Palácio do Planalto, possa pensar em fazer com que a população, com que a sociedade brasileira tenha uma vida mais digna, com educação, saúde, emprego, sem corrupção e, claro, que faça com que a população tenha uma vida mais digna, porque o brasileiro não aguenta mais essa crise, esse roubo que os políticos fazem no nosso país. E você, eleitor, que você tenha a consciência de votar certo no ano que vem, que é o próximo presidente que vai subir aquela rampa ali,
possa pensar no povo brasileiro. Obrigado, e essa foi mais uma reportagem especial comigo, Caio Marinho, aqui em Brasília. Vejo nessa situação, país governado em ebulição. As crianças pela rua, miséria, desespero e o popular desprezo. E a humanidade corre atrás dos espelhos. Vejo nessa situação, país governado em ebulição. As crianças pela rua, miséria, desespero e o popular desprezo. E a humanidade corre atrás dos espelhos. Filosofar pela rua o que me resta. Se a vida é um teste, sei lá, então me testa. Cada ideia errada, em cada promessa. Sei da correria, também do que não presta. Os mando tudo solto, nem sempre tá errado. Se liga no Popeye com o espinafre e o cachimbo de lado. O país tá governado por quem não quer ação. Melhor emburrecer a todos os cidadãos. Gente inteligente, acha a solução. País inerte no risco, nessa condição, sei não. Pra eles o mais próximo da inteligência da população é o miolo do pão. Me vejo nessa situação, país governado em ebulição. As crianças pela rua, miséria, desespero e o popular desprezo. E a humanidade corre atrás dos espelhos. Me vejo nessa situação, país governado em ebulição. As crianças pela rua, miséria, desespero e o popular desprezo. E a humanidade corre atrás dos espelhos. Consciência cultural no país do carnaval. De novo, pão e circo é notícia nacional. Separe sua mente das notícias presentes. Seja mais humano, não se torne indiferente. Nessa situação, país governado em ebulição. As crianças pela rua, miséria, desespero e o popular desprezo. E a humanidade corre atrás dos espelhos. Nessa situação,